Machinho, tudo bem? Boa noite, pode dizer. Tudo bem com você? Como estão as coisas? Tudo bem, pode dizer. Estou aqui feliz e contente. Está um dia gostoso e estou aqui tomando meu café. Que bom, graças a Deus. Se fosse há uns 2 anos, você estaria mais apreensiva com a situação em Belo Horizonte, não é verdade? É verdade, pode dizer, mas eu aprendi a confiar e entregar mais. Graças a Deus. É Mas uma quer situação ficar... delicada. Que fiquem nossos votos e nosso carinho para que essas pessoas tenham todo o suporte para fazer a passagem, para brincarem com todas as suas experiências e exercitarem o a sua liberdade arbitrária, né? Porque se eu entro em estado de agonia, preocupação e tudo, eu não ajudo a manter um campo de paz para Você não todos. contribui para oferecer a estrutura que eles realmente precisam, né? Sim. É isso mesmo. Então, aí, nesse caso, eu teria que, digamos assim, modular a minha frequência, senão atrapalha quem realmente tem motivo para estar com uma frequência um pouquinho mais alterada. É bom ser egoísta, não é verdade? Na verdade, é um egoísmo altruísta. Sim, mas isso é egoísmo, graças a Deus. Sim. É bom ser egoísta. Boa noite, Não é pessoal. verdade, dona Isabel? Oi, boa noite. Boa noite, Dona. Tudo bem, dona Tudo Isabel? bem? Tudo bem, Pai José? Não é verdade que é gostoso ser egoísta? Algumas vezes sim, outras vezes a gente fica, eu fico pelo menos chateada. Será que eu tô sendo muito egoísta? Mas o egoísmo é o meio que discrimina seus gostos. Uhum, Entende? Por exemplo, você é a Isabel, é um ser único, não é verdade? uhum. Essa expressão única, né, é o que discrimina seus gostos. Entende? Sim, entendo. Uhum. Pois Então é. não dá para ter amor próprio sem egoísmo, não é verdade? Pode falar, dona Luemalha. Porque, mas ao mesmo tempo, fundamento, porque eu gostaria que ninguém tivesse que passar por essas situações, né? Eu também. Então, é um egoísmo onde eu sei que se eu ficar me preocupando e tudo, eu não vou estar contribuindo para a paz de todos, mas ao mesmo tempo, é porque tem outro tipo de egoísmo que eu notei, por exemplo, aqui está sendo proposto um programa do governo de perdoar a dívida de muitos estudantes que contraíram muitas dívidas para poder pagar a universidade. E há um egoísmo que se opõe a isso, porque eles dizem, não, eu paguei o meu crédito educativo, então ninguém mais, todo mundo tem que pagar, o governo não pode ajudar ninguém. Esse tipo de egoísmo eu já não gosto de participar. Tem de igual pessoa que fala, eu passei por enchentes, por crises, por coisas assim, então todas as outras gerações têm que passar por isso também. Então, esse tipo de egoísmo eu já não acho muito produtivo, por dizer, Sim, dessa imposição de sofrimento. sim, só para alinhar, está bem? Uhum. Independente do que se descreve, tudo o que se descreve a partir do ser é descrito pelo egoísmo, correto? Sim, passa pelos filtros egóicos dele, sim. Então, este egoísmo é dissociativo, é um egoísmo que dissocia uma série de fatores
e uma série de contextos lógicos, e isso não é inclusivo, né? Não inclui, não transcende, não há lógica em manter dificuldade para seres que podem contribuir com mais e mais facilidade, que é o resultado do desenvolvimento enquanto sociedade, na verdade. Sim. Então, a tecnologia evolui para gerar facilidade. Se eu atribuo dificuldade para os seres, eu estou fazendo um desserviço para a sociedade. Isso é Exato. contra a lei que esses seres usam, né? É contra a regra do joguinho que eles usam como argumento, né? O sofrimento fortalece, né? Isso não faz sentido, pois todos usufruem da própria evolução. Então, não há evolução no sofrimento, porque toda evolução caminha para uma vida mais fácil. Entende, Ontinho? Sim, porque se fosse realmente um mundo assim, estaríamos em contradição com a própria medicina. Porque Tudo, praticamente tudo. é verdade, é verdade. É verdade. Então, usando isso como contra-argumento. Mas egoísmo em si é um só. Deixa eu fechar aqui, o menino deixa aberto, tem muito barulho. O egoísmo em si é um só. Mas o que ele descreve pode ser inclusivo, associativo ou dissociativo e preconceituoso, não é? É só para deixar claro, né? É um só porque existe o egoísmo é um só porque existe um nível onde é um ego só. O ego é como uma membrana que possibilita a individualidade. É como uma lei da natureza nesse universo. Então, o ego, ele é um só e ele se comunica de maneiras distintas. Assim, tudo que pode ser, foi? É porque eu estou pensando para implementar o que a gente chama de um ser humano. Cada ser humano vai ter o seu ego, certo? Justo. Sua individualidade. Mas também vai ter um ego como ideia maior de ser humano que é o ego chamado humanidade, certo? Porque Justo. o ego é uma membrana, né? Então esse ego humanidade separa o que se considera humanidade do que se considera, por exemplo, baleia como membranas. Justo. Entendi. E não é porque tem um ego que o senso de individualidade ou privacidade é desrespeitado. Assim, tudo bem? Sim, mas eu posso me dissociar desse ego, digamos assim, que nos une em conceito de um coletivo que representa uma ideia, a humanidade, né? Ou eu posso me associar ou me dissociar a isso, certo? Sim, Que é o ego, ele é um só nesse sentido e é um só no sentido expressivo da coisa. Tudo que o ser expressa, ele se expressa por meio do egoísmo. É só para desmistificar a ideia do egoísmo sendo um ato onde eu tenho e o outro não tem, e isso é bom. Não, isso é uma expressão do egoísmo. Mas Tudo então, bem? tudo bem, porque mesmo nesse nível biológico faz sentido. Por exemplo, o meu DNA, que deriva a sua codificação de uma implementação do que é DNA de um ser humano, ele precisa ser egoísta para ele rodar os programas que mantêm um corpo humano, senão ele se alteraria o tempo todo e se confundiria com o DNA de uma baleia, por exemplo. Isso mesmo. Tudo bem, Toninho Chapéu? Estava falando com você, a conversa foi, ninguém voltou, não é verdade? Tudo bem, estou aqui acompanhando. Achei Então, bem interessante.
Sim, é um conceito que desmistifica o pecado do ego, na verdade, Uhum. e te dá liberdade para ser você mesma. Porque, Isso aí. de qualquer jeito, se omitindo ou se expressando, você está sendo egoísta. Então, se eu estou sendo egoísta de todo jeito, eu vou ser egoísta de um jeito melhor para mim, na verdade. Uhum. Então, se é melhor para mim, automaticamente é melhor para o outro, porque esse melhor para mim nunca infringe a liberdade do outro, a tranquilidade do outro, o estado de existência do outro. Entende? Entendo. Se eu estou bem de fato, é impossível desrespeitar o outro a nível essencial. O outro pode se sentir desrespeitado com o meu estado, mas isso é um problema dele no universo pessoal dele, Anchinha. Entende, Anchinha? Uhum. Então a coisa fica mais simples, né? Fica assim. Uhum. Na verdade, seu Gustavo, Sim, você tá bem, meu filho? tô bem, tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo? E sua filha? Tá bem, tá uma espoleta, rapaz. Ah, mas por isso que eu escolhi um pai calminho, né? Às vezes, às vezes. Às vezes tem que dar Pessoal umas. calmo. Às vezes tem que dar o quê? Às vezes tem que dar uma. Tem que dar uma. Ficar um pouco puto também, que senão ela passa dos limites. Ah, sim, mas não com braveza, né? Porque você não é naturalmente bravo, né? Não, Sim. não, tranquilo, é tranquilo. E a esposa, tá bem? Tá bem, tá bem. Também tá tranquila também. Essa definição de egoísmo você já teve lá do curso da magia pessoal, não foi? Já, já, Mas já. agora tá mais fácil de aceitar, não é? É, porque era difícil entender essa ideia do egoísmo, até que vocês estavam discutindo sobre essa coisa do egoísmo de inclusão, né? Não do egoísmo ofensivo, que você passa os limites tal, de outra pessoa. Agora é um pouco Sim, mais claro, é um pouco mais sim. para entender. Até mesmo o contrassenso, né? Que muito naturalmente vocês passam aqui nas aulas. A Luemara desbravando a ideia, né? Exercitando a sua expressão enquanto ideia de egoísmo, e os campos oferecendo a definição de egoísmo como algo ruim. Né? Aí, Sim, naturalmente, por uma questão até mediúnica, ela fala, mas o egoísmo prefere que isso não aconteça. Mas se acontece, eu não vou vibrar na frequência de agonia e sofrimento, pois já aprendi que isso não contribui. Hum? sim. Então, ah, sem egoísmo, não há filosofia. É, porque é a Entendi. expressão, né? Sim, sem egoísmo não há É, filosofia. Porque não há sim, perfeito. descrição de nada para ser filosofado. Porque Uhum. a filosofia é o meio a qual as mentes elas interagem. Porque, Entendi. perdão, Não entendi, Pedro José. Então, entendi, porque sem egoísmo não há filosofia, porque esses filtros egóicos são a própria filosofia. isso mesmo. O amor ao conhecimento só se dá
entre a interação de seres que conhecem a mente um do outro, através de explicações, indagações e discussões. Uau! Xixi. Não é interessante? É bem interessante. Isso, além de trazer leveza, traz poder a vocês. Como assim poder? Significa que sozinho, ou em um ou dois ou mais pessoas, é possível se descobrir qualquer coisa no universo. Por que sozinho também? Porque sozinho, inevitavelmente, nós acessamos as informações e os contextos através de uma coisa chamada imaginação. Se a filosofia é o conhecimento, é o verbo conhecimento, a ação conhecimento, através de um observador, a imaginação é por onde essa ação acontece. Não é verdade, seu Gustavo? Sim. É que eu tô tentando digerir ainda as várias ideias. Peraí. Sim, as coisas vão fluindo, né? Não é culpa minha, a culpa é de vocês que sustentam esse ambiente. Sem ambiente adequado, as informações não vêm. Não é verdade, dona Duemalha? É verdade, porque a gente recebe os dados através do imaginário, certo? Só que a gente não tem muita percepção disso a princípio. Porque, por exemplo, o próprio dado, qualquer coisa, está na hora de fazer isso. Isso primeiro veio como um pensamento no imaginário, ao Sim. qual eu dei realidade, aceitando aquilo como verdade, realmente está na hora de fazer isso, vou fazer isso. Mas sempre começa como uma abstração. Isso mesmo. Tá entendendo, dona Inácia? Oi, Pai José, tô sim, tô acompanhando, tô entendendo. Você tá bem? Eu tô ótimo. Então, não há filosofia sem autopercepção. Não há um filósofo sem imaginação. Não há conhecimento sem curiosidade. E não há curiosidade em um ambiente de falta ou medo. Mas o ambiente de falta e medo, ele não tem esse tipo de expressão, Pai José? Em um ambiente de falta e medo, não há curiosidade, há sobrevivência. Ah, tá. Na sobrevivência também ocorrem descobertas, pois mesmo alguém correndo no escuro, ela pode tropeçar em alguma informação, não é verdade? Então, Mas não quer dizer que não há descobertas. Estou dizendo que não há curiosidade, de coisas bem diferentes. entendi. Mas eu vivo num ambiente de falta e sou muito curiosa. No ambiente de falta, mas em alguns aspectos da sua vida e do seu ambiente, há segurança e acolhimento. Nem que seja um autoacolhimento, instigado por alguma espiritualidade ou por amigos que te acompanham. Os cachorrinhos estão dando a opinião deles. Ai, desculpa, gente, eu não consigo colocar no mudo. Não precisa, deixa os cachorrinhos mostrar que existe. É a filosofia deles. Eles estão querendo se expressar.
Isso, deixa eles. Graças a Deus que eles existem, não é verdade? Sim. O que a gente pode fazer? O cachorro late. Você Faz vai essas brigar com ele cachorrices. porque ele faz a coisa dele, né? Então, aí vem a pergunta. Qual é a sua filosofia, seu Gustavo? A minha filosofia. Poxa, eu não sei, cara. Nunca parei pra Eu pensar. acabei de Eu acho- dizer, meu filho, a sua Oi? filosofia é o seu egoísmo, não é verdade? É, o meu egoísmo, é a minha expressão, sei lá, minha filosofia é sair pra, não sei, sair pra tocar toda quinta-feira com os meus amigos. Sim, Não sei. a sua filosofia é construída a cada instante, na verdade. Sim, sim, Sua filosofia é o jeito que você reage ou age em cada instante, em cada circunstância. E a sim. sua filosofia é um resultado de um amadurecimento do seu psiquismo, na verdade. Tá em Hum? constante. É, Sim, porque. então a filosofia ela é o seu egoísmo. E como ela se expressa? Ela se expressa através das suas ações, Anshin. Isso, Entende? Hein? sim. E você define ou definiria suas ações? Você até pode tentar, mas as suas destruições são finitas, pois as suas ações dependem de uma estrutura psíquica sobre a qual você se expressa e se sustenta, mas não tem total controle imediato, Anshin. Muitas vezes é ocasional, né? Depende da ocasião. Aí eu me Depende do expresso de tal estímulo. forma, Então, mas você não tem total controle não por uma questão de limitação, mas uma questão de conveniência, porque se você tivesse total Sim, controle do seu psiquismo, não haveria imersão, não? é. Então, a descoberta de si mesmo é um ato filosófico. Entende, Anshin? Sim. O Sim, desbravar das interações e o reflexo e a reflexão dessas ações e a análise de si mesmo é um ato filosófico. E a reconfiguração ou configuração é uma expressão filosófica, pois todo ponto de percepção e autoanálise é um verbo chamado conhecimento. É um conhecer a mente através de incluir e transcender o próprio egoísmo. Hein? sim, Não é interessante, seu Gustavo? sim. E é mutável, né? Totalmente Se- imutável, totalmente livre. É um código aberto. Porque é circunstancial e vai de conforme. Caramba. Agora eu dei pano pra manga, assim que fala, né? Pano pra manga. Graças a Deus. É engraçado, né? Porque uns tempos atrás eu estava até conversando com o Lucas falando sobre isso, né? Eu estava dando uma lida em algumas coisas e falei, poxa, que legal essa linha de filosofia aqui. E aí entra em conflito com algumas coisas que eu já carrego, né? Eu falei para ele, você acha que dava para viver desse jeito? Ele falou, cara, você vive conforme a sua filosofia. Eu fiquei meio assim, falei, pô, que resposta vazia.
Falei isso, eu pensei comigo, Leonardo. Falei assim, pô, o Lucas tá me enganando. Que resposta vazia. Agora eu entendi. Tá vendo? Ele se dá o trabalho de explicar as respostas. Né? Como que o Tranca fala? É um biscoito. É interessante, é interessante. Agora dou uma clareada no porquê que foi vazia a resposta. Na verdade, ela foi cheia, né? Foi Tem um interessante. livro fofinho, se você um dia quiser ler para sua filhinha, ele chama O Mundo de Sofia, e é um pai contando Bom, sobre o mundo percebido de acordo com todas essas filosofias, chama O Mundo de Sofia. É muito bonitinho esse livro. é bom, esse livro é uma boa. Esse é bom. Tem um que chama também Amor e Lógica, que é bom também para entender qual a lógica que ela pode estar adotando para ter certas reações, e assim você tem certas... se ampliam certas escolhas, ao invés da escolha de ficar irritado, por exemplo, com ela. Legal. Como é que chama? Amor e Lógica. Amor e Lógica. Esse eu não conheço, não. O Mundo de Sofia eu peguei pra ver já. No Amor e Lógica foi bastante... E eu vi o tanto que existia uma lógica na dificuldade de expressão que aquele ser estava... Ou no egoísmo que o ser estava expressando naquele momento. Tem uma lógica e uma verdade daquele ser. Então, quando eu agia respeitando essa integridade, as interações eram mais fáceis. Legal. Legal. Vou dar uma procurada aqui, né? Valeu. É bom esse livro. É bom todo mundo, viu? Todo mundo. Eu aprendi sobre eu mesma, mas esse livro Amor e Lógica, primeiro eu aprendi bastante sobre mim mesma e como eu pensava quando criança também, como eu fui amadurecendo e tudo. Aí eu fui percebendo as minhas filhas fazendo essa caminhada e eu me tornei bem mais paciente com elas. Graças a Deus. Legal. Fale, dona Inácia, pode falar. Olha só, a análise de si. Isso está contido a identidade maior e menor? Que análise em si? Olha, foi dito assim que o desbravar das interações, a análise de si, né? A análise de si mesmo. Então, essa análise de si mesmo está contido a identidade maior e menor? Contida na análise? Para analisar a identidade maior, você teria que ter acesso a ela, não é verdade? Mas ela não me... Por exemplo, ela não seria também... Ela não atua junto nessa análise? Eu maior e eu menor é tudo eu, não é verdade? Não, sim. A identidade, né? Tenho 100% de eu e eu me expresso em 30% de eu, esses 30% ainda estão dentro do 100%, não é verdade? Sim. Graças a Deus, né? Senão estaria complicado. Entendi. Então, essa expressão de autoanálise não tem eu maior ou menor. Estou analisando eu, entende? Tá. Não, o que eu queria saber se eu chegasse numa conclusão do que eu expressaria de minha filosofia, também teria aí o conjunto, né? Não é conjunto. Eu maior ou eu menor só combina quando estou analisando o eu maior de um ponto correspondente. Aqui imerso, você está analisando você. E não há distinção entre eu maior e eu menor. Sim. Tá bom? Ok. Porque se você focar no eu maior sem ter aspectos para analisar o eu maior, é difícil, né? Não é igual descrever Roma sem ir a Roma. Não? Uhum. Entende, Anjinha? Entendi. Então, para desbravar a própria filosofia, vamos focar nas propriedades da filosofia de cada um.
Tá certo. Se eu focar em propriedades de uma filosofia de um eu maior que eu não tenho acesso direto, eu terei uma descrição filosófica um tanto vaga, como o Gustavo trouxe Definida, né? brilhantemente a informação de que a resposta do menino foi vaga. Mas o menino, por sua vez, talvez por pressa, ou por estar ocupado, ou por não focar no Gustavo, e ele respondeu como se ele estivesse respondendo para si mesmo. Entende, Jean? Entendi. Mas como o universo não dá ponto sem nó, aqui está o do Gustavo entendendo tal afirmação. Né? Não é verdade, seu Gustavo? Sim, agora foi bem claro. A gente tenta, né? Às vezes não consegue. Mas aí o universo, ele é sábio. Né? Ah, Quando é mas para uma os hora outros, é vem. assim. Não dá ponto sem nó. Para a gente, ele é sábio. Assim, E a sabedoria? Da onde vem a sabedoria na filosofia? O que discrimina algo sábio do não sábio? Você sabe me Sabe que dizer, não é seu uma vivência? Onde é cada vez? É quando eu perguntar, aí responde. Tudo bem? Então, seu Gustavo, você não deu sorte. Não vou focar na Inácia. Você vai ter que responder. Tá. Sabedoria. Sabedoria, o que eu tenho por sabedoria, eu creio que é a forma como você utiliza o conhecimento que você tem. Sim. Mas se a filosofia é o conhecer, a sabedoria na filosofia seria? Na filosofia, seria um modo de compreensão dessa informação. É, deixa eu dar um exemplo para ver se consigo ser claro. Pois não. Já ia te responder. Vamos ficar quieto para ouvir o exemplo. Não? Não, se quiser continuar, eu vou demorar muito Não, procurando esse exemplo. curioso, você, Não, tá, você me atiçou, assim, atiçou. Hein? não, a gente pega igual a maturidade. A maturidade tem muito disso. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa que ela é muito madura, mas ela não tem tanto conhecimento das coisas, mas a forma de interpretação dela do mundo, a forma como ela vê dentro daquele conhecimento que ela tem, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma postura mais paciente, ela tem uma sensibilidade maior com as coisas. Muitas vezes quando você é mais jovem e tem aquele monte de informação, você é ansioso e tal. E talvez eu acho que a sabedoria é isso, talvez tenha essa capacidade de uma leitura de uma forma mais uma forma mais tranquila, talvez. Então, esses são critérios dos quais você usa para Para dizer se alguém classificação. é sábio ou não, né? É, Sim, não há problema. Mas a sabedoria é o exercício do saber, é verdade? sim, sim. E a filosofia é o exercício do conhecer. Do conhecer. E ambas são expressadas por meio da imaginação, não é? Sim. Eu diria que a sabedoria e a filosofia são o próprio egoísmo. Peraí. A sabedoria. A sabedoria e a filosofia. São o próprio egoísmo. De maneira proporcional a cada ser e a cada ambiente. É importante isso. Peraí que eu Porque o preciso egoísmo não é visualizar. a descrição. O egoísmo não é a descrição do ego. Sim, E o ego não é formado pelo desenvolvimento da personalidade,
e por meio da maturidade daquele ser. Sim, sim. E a maturidade, ela é compatível e correspondente ao ambiente a qual houve aquela maturação do ser, Uhum. não é verdade? Sim. Então, se o egoísmo descreve o meio ou a forma com que aquele ser desbrava o saber, e a sabedoria é, por si só, a expressão desse saber, sabedoria e filosofia estão dentro do conjunto egoísmo, não é verdade? É, Agora fez mais sentido, não é? sim. O problema é quando a gente olha para o egoísmo como pecado. É Entende? porque Como erro. sim. É uma expressão, Porque até a Leomara estava falando, né? Uma expressão que é meio feia você falar isso, né? porque se eu te privo do egoísmo, eu consigo castrar a sua liberdade. Exato, porque aí eu consigo interromper o seu sinal de Wi-Fi com digamos assim, o grande ego humanidade. É isso, ou com o eu maior, como disse a Inácia. Sim, sim. Então, todos esses fatores, eles não estão para discriminar erros ou acertos, mas eles fazem uma fatoração, né, que a gente pode denominar Gustavo. Entendi, porque a própria palavra saber vem do latim, que é uma palavra em latim que significa as duas coisas, significa tanto sabor quanto saber. É o sápio, de onde vem também o sapiens, né? Então, o nosso exercício do saber é esse exercício do nosso degustar do sabor das coisas, que é único da gente, certo? Porque está passando por esses filtros Sim. egóicos. Que é apreciado por meio dos sentidos, sejam eles fisiológicos ou mentais. E quem dá sentido? O próprio ser. Não é bonito? É bonito. E porque o sentido depende de uma membrana também, certo? Para sentir aquelas frequências vibracionais ou qualquer coisa, aquelas moléculas que dão sabor a um alimento, por exemplo, depende de uma membrana, de um meio interativo É isso mesmo. que vai fazer essa tradução do fora para o dentro. Sim, é isso mesmo. E tudo isso traz um grande peso e, ao mesmo tempo, traz uma enorme liberdade. E aí a gente vai aguardar isso, não é assentar, mas isso se harmonizar com uma série de crenças e ideias que já fazem parte do psiquismo de vocês. Como assim? Porque as ideias que foram expostas aqui, elas não são mal educadas, mas são chocantes. Mas, então, o Gustavo acha divertido. Eu também. Aí vocês vão ouvir novamente, ou não precisa, se não quiser, não precisa. Mas isso vai encaixar gostosinho no coração de vocês. E se vocês tiverem algum problema, pode procurar o nosso atendimento. Tudo bem, seu Gustavo? Tá. Eu vou ficar enchendo o saco do Lucas quando ele me responder. Fala, E não, eu quando quero a você falar, resposta agora. quando ele te dá a resposta assim, meio vazia, você fala, não entendi. Não, Entendeu? eu também fui deixar, falei, depois eu pergunto. Aí acabei deixando pra lá. Sou orgulhoso, né? Eu Depois sou eu pergunto. orgulhoso. Depois eu Depois eu pergunto. pergunto. Não, Mas, mas José, já foi respondido. Pois não. os fenômenos da natureza também têm um tipo de filtro egóico
na manifestação daquele fenômeno? A pergunta é simples, mas a resposta é grande. Vou tentar filtrar, tudo bem? Porque, por exemplo, eu vou explicar porque se eu vou extrapolando, né? Porque então tem, por exemplo, o ego que implementa a ideia de humanidade, né? Mas também vamos ter um ego que implementa a ideia de planeta. Ali vão estar Sim. contidos o que a gente chama de natureza e fenômenos da natureza, dos quais fazemos parte. Sim. Mas existe também uma variação de peso, né? O quanto o ego ele se comunica, né, com outras bolhas, outras camadas. E o peso humano é alto devido à sua capacidade de cognição e inteligência. Então, tudo tem peso e tudo interage. Os fenômenos da natureza, eles são resultados de equações bem complexas, entende? Mas eu lhe garanto que se houvesse equilíbrio e plenitude, todos os fenômenos seriam equilibrados e plenos. Tá? Então, digamos assim, ou não teríamos esses fenômenos que eu considero fenômenos bruscos, né, as enchentes, essas coisas, ou bruscos. Com o exercício da filosofia e sabedoria egóica de cada ser ali envolvido em plenitude, eles iriam para outro lugar, ou eles entendeu? A intuição, digamos assim, coordenaria todas as ações ali para o bem-estar de todos. Literalmente não teria, porque o peso humano, né, o peso da existência humana é alto ao ponto de não manifestar o fenômeno, porque muito é envolvido. As arvorezinhas, né, os bichinhos. Exato, os bichinhos, tudo. Me parece que há um sofrimento coletivo ali, não só a nível. Aqui está todo lugar onde há desastres, mas não só dos seres humanos, Tudo mas que de não é todos os seres. equilibrado tem seu teor de sofrimento. Né? Mas aquilo que a gente está chamando de não equilibrado só ocorre porque está equilibrando alguma outra coisa, certo? Justamente. E o foco é modificar esse fator que perde equilíbrio, acho. Entendo, porque digamos assim, como humanos conscientes, nós podemos ser fatores de equilíbrio e assim não é Sim, necessário sem se sombra de equilibrar dúvida. dessa outra maneira? Sem sombra de dúvida. Assim como tem um peso predominante para o conflito, né, para a estrutura ruidosa, tem peso predominante para a harmonia. 2 pesos, 2 medidas, não achei? Entendi. E outra coisa, um pensamento bom equilibra cerca de 1000 pensamentos não bons, né? Numa proporção rasa, não tinha? Para vocês terem uma ideia. Sim, digamos assim, um ralinho da pia que está escorrendo bem, escorre muita água ali, limpinho. Sim, exato. Só para vocês terem uma ideia. Foge um pouco do contexto da aula, mas já estamos aqui, Anchinha. Mas, Pai José, em algum momento eles não desejaram estar nessa situação? Quem? Essa catástrofe que houve em Minas, esse pessoal... Eu não posso dizer por eles, não? Mas, então, tudo bem. Senão vira especulação. Especulação não é construtivo, né? Perdão, você estava dizendo? Olha só, às vezes a gente toma partido e vê como uma catástrofe, mas isso não é o direito deles, ter essa individualidade?
A catástrofe é catástrofe. Tudo que ocorre de maneira brusca, destrutiva, e vai contra a lógica do bem-estar humano, tudo que vai contra os direitos humanos, é uma catástrofe. Sim. Você não precisa saber o que as pessoas nutriam, desejavam ou vivenciavam. É um fato. Entende, Anjinha? É no todo, né? Dentro deste fato, eu não posso dizer o que eles sentiam, diziam, deixavam de sentir. Entendiam, Anjinha? Não, entendo. E se não vira especulação. E se você especular sem lógica, você mais atrapalha do que contribui, Anjinha? Sim, tem uma neutralidade, né? Eu não diria nem neutralidade. Eu diria serenidade. Analisar com serenidade. E é um fato, a catástrofe é um fato. Isso não é bom. Não é bom. Não. Eu não desejo isso para ninguém, independente da espécie. Se aconteceu, eu não tenho dados para julgar o equilíbrio disso. Mas analisando a natureza em si, agora a gente falando da filosofia da natureza, analisando a natureza em si, nada ocorre por acaso e um fator equilibra o outro, como a Luemara disse. Certo. Então, analisando o comportamento da natureza, podemos alegar, com base em outras situações onde a natureza já se comportou assim, podemos alegar que isso é uma expressão em equilíbrio e um fator equilibrador. Também não podemos alegar de forma alguma, Anjinha, que os seres que foram vítimas e são vítimas dessa catástrofe estão sendo punidos ou algo do tipo. Porque a equação que gera esses resultados é extremamente complexa e leva em consideração fatores planetários, Anjinha? Entendi. E seria injusto punir um ser que não tem as informações para fazer outras escolhas de maneira consciente. Isso mesmo. Seria igual a eu fazer uma pessoa que não sabe ler assinar um contrato e depois tentar impor esse contrato a ela, que ela nem consegue ler. E eu garanto que essas pessoas que estão vindo para o outro plano já estão recebendo o cuidado adequado já dentro de uma filosofia mais inclusiva, menos punitiva. Aliás, não punitiva. Depender de mim, depender do Tranca, você passou por isso porque era sem vergonha. Capaz de dizer isso ainda. Né? Depois ele conserta. Mas ele gosta daquele momento horrível. O Tranca bate depois da beijinho. Exato. Depois ele conserta. Aí depois fica um amigo dele. Vai entender, gente. Vai entender. É que é igual o gatinho, parceiro. Ele te arranha, depois fala, ai meu Deus, te arranhei. Eu gosto tanto dessa pessoa. Ele vai te lado, vai dormir com você. Aí ele é bonito. O gatinho é bonito. Tem esse fator. E morde depois assopra. Morde depois assopra. Depois vem pedir comida. E mesmo assim a gente gosta dele. Oi, gente. Gatinho, o gato aqui faz cada arte. E eu ainda olho para falar, ai, mas você é tão fofinho. Eu sei, você está destruindo o sofá, meu Deus. Bom, é isso, gente. Eu espero ter contribuído com a evolução e o raciocínio de vocês. Alguma dúvida, dona Isabel? Não. Você gostou? Eu gostei. Eu Que gostei, bom. sim. Sempre E gosto. vocês gostarem é importante pra gente. Sim. Com certeza. Então, assim, eu vou fazer um pedido, tá bom? Tá bom. Pedido para vocês. Nós não abordamos essa questão das catástrofes
por uma questão de respeito. Mas as pessoas ficam curiosas, principalmente as pessoas que fazem parte dos cursos, tá bom? Ok. Como aqui foi abordado e aqui foi dada uma resposta que se enquadra a qualquer pergunta desse tipo, como diz o Gustavo, uma resposta neutra, imagina. Eu lhe pedi com carinho se a gente pode passar essa aula para os outros grupos que fazem cursos. Né? Precisa da autorização de vocês, porque vocês são partes importantes. Né? Por mim tudo bem, Pai José. Tá tranquilo também, pode passar. Dona Isabel. Por mim também, tranquilo. Que fofinho. Dona Luemara. Sim, tudo bem. Então tá tudo bem, graças a Deus. Vou mandar o menino fazer isso. Então é isso. Combinado. Paz, boa semana, bons estudos. Gratidão, Pai José. Então, Pai José. Um abraço, gente. Até mais. Paz. Boa